Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos a postos para a pré-aula da lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Estamos aqui nos estúdios do CETADB e queremos desde já cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Pastor Edovilson. Senhor Pastor Hércules, aos nossos queridos professores da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e vamos para mais uma pré-aula para a glória de Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos aqui então estudar sobre as promessas de Deus para a igreja, prosseguindo com os estudos do quarto trimestre. Já a lição de número 3 tem o seu texto áureo em Mateus capítulo 16 e o versículo é o de número 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o texto áureo da lição de número 3. Agora, a verdade prática que diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Você já vai observar aí então que são, inclusive, as 3 divisões que nós temos nesta lição de hoje, já na verdade prática. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Nós temos nesta lição esse trecho da Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20, também Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, e também Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Tome aí a sua lição e também, se você não tem a lição, a sua Bíblia, e caso você não tenha a lição, ainda dá tempo de você, através do site da CPAD, que é cpad.com.br, adquirir a sua lição, ou ainda em uma das lojas da nossa editora espalhada pelo Brasil. Vamos lá então com a leitura bíblica com o pastor Edovilson. Acompanhe conosco. Mateus 28, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, esta então a leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição são 3 tópicos, as divisões da nossa lição de hoje. No primeiro, vamos apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. No segundo tópico, onde falamos a respeito das promessas de Deus para a igreja, o objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão do ID do nosso Senhor Jesus, missão da igreja no mundo. E no terceiro tópico, quando estaremos falando sobre as condições para viver as promessas de Deus, nós vamos então, como objetivo, conscientizar acerca destas condições, para que possamos vivenciar tais promessas. Esses os objetivos da lição de número 3, acompanhe aí na sua lição. Nós temos os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional da Escola Dominical. Então nós temos o hino de número 11, o hino de número 63 e também o hino de número 530. São as sugestões aí para o devocional da nossa Escola Dominical. Agora, a palavra-chave, o pastor Edovilson vai trazer para nós uma definição, e esta é igreja. Muito bem, igreja. Nós usamos o termo eclésia para igreja. Jesus assevera em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, eclésia, composta com a preposição ek, que significa fora de, e o verbo kaleo,
que significa chamar. Logo, eclésia denota originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Os escritores neotestamentários empregaram o grego eclésia no sentido de reunião de pessoas, ajuntamento ou assembleia. Está aí a definição de igreja. Muito bem, meus irmãos, então vamos aqui avançando, introduzindo a nossa lição a de número 3. Consideremos que a Igreja de Cristo é portadora das promessas e de promessas gloriosas que vêm da parte de Deus. Não é? Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. Então veja aí o processo da igreja, tanto a idealização quanto a edificação e a condução da igreja pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, respectivamente. Veja a ação da Trindade também na execução da igreja. Não é? É uma comunidade de salvos em Cristo Jesus, que tem a finalidade de adorá-lo, de servi-lo e também de ser uma agência propagadora do Evangelho de Jesus. Esta é uma definição ampla a respeito do que é a igreja, da sua função, da sua atividade nesta terra. Por isso, nós vamos, nesta lição, estudar a respeito da natureza das promessas divinas que foram feitas para a igreja especificamente e também as promessas propriamente ditas, bem como as condições a fim de que alguém possa viver nas suas vidas as promessas que Deus tem feito para cada um de nós. Essa parte introdutória da nossa lição, e nós já vamos aqui para o desenvolvimento da lição, já no primeiro tópico, que diz a natureza da promessa de Deus para a igreja. Pastor Adovilson. Muito bem, você que está com a sua lição ao tópico 1 e o subponto 1. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. É uma ordem que foi dada, não é? Para nós continuarmos aos seus discípulos e também a igreja continuar fazendo a sua obra. E nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa. Ide, ensine e batize, lá em 28 e 19 de Mateus. Mas é interessante que lá em Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, o mundo material, o mundo espiritual, Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo pertence a Ele, não é? E diz lá o versículo 19 de Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, a abrangência aí da salvação, não é? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em voga aqui está as 3 pessoas, em nome do Pai, uma pessoa, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa aqui é a norma para o batismo em águas que nós usamos. Em Marcos 16 temos uma promessa de sinais sobrenaturais, ou seja, sobre-humanos, não é? Que o homem não pode estar realizando, mas sim Deus, através do seu poder, ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Nós temos aí, irmãos, essa questão da grande comissão. É interessante, pastor, que todos os evangelhos encerram com a grande comissão, não é? E também temos lá o livro de Atos, que tem 28 capítulos, e encerrou de uma forma assim bem abrupta, não é? E por quê? Porque a obra continua através da ação do Espírito Santo e a igreja está realizando esta obra, tá certo? Agora veja bem, dessa forma a igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam. Veja bem, todo milagre em nome de Jesus, tá certo? Como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Nós temos aí Lucas 9 e verso 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja bem, mas eu quero comentar, pastor, ide, ensine e batize. Veja bem, não é a sequência aí do que foi orientada à igreja. Ensinar é interessante que o foco de Deus para a sua igreja é o ensino também, orientação, crescimento da igreja, enfim. Portanto,
estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. A palavra de Deus é pregada e coisas sobrenaturais acontecem. E o melhor, eu creio que o fato mais interessante do sobrenatural é a salvação de almas. Com É certeza. pessoas se achegando a Cristo, se arrependendo. Se lançando aos pés do Senhor, Exato, e entregando. mudando de vida para a glória do nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, dentro desse aspecto das promessas de Deus para a igreja, nós temos essas promessas sobrenaturais, mas também temos promessa de revestimento de poder. É o subponto aí 2 da sua lição. Você verifica a promessa de revestimento de poder. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que com base na promessa que Jesus fez aos seus discípulos, o texto inclusive está na leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. O verso de número 8 desta leitura diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esta é uma das promessas que Jesus fez para a igreja, e esta está com base no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A promessa de batismo com o Espírito Santo vem para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem relação com a salvação, mas sim com essa capacitação espiritual que o Senhor Jesus, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, não é anjo, apesar que temos um hino famoso aí, dizendo que o anjo do movimento chegou e que vai batizar. Isso é balela, conversa fiada. Quem batiza é Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele que prometeu que enviaria, e foi Ele que enviou, e é Ele quem batiza com o Espírito Santo, não é anjo e nenhuma outra entidade, é o próprio Senhor Jesus. Além de poder para proclamar o Evangelho, o batismo com o Espírito Santo é a capacitação que vem por meio do Espírito, no sentido de nos forjar como testemunhas de Cristo, em nossa família, em nosso bairro, em nossa cidade e também nas nações. O texto aqui, para o momento em que foi escrito, abrangia, o texto tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você verifica que esta ação do Espírito Santo na vida do crente faz com que ele seja testemunha já onde ele está, e assim também vá ampliando o seu raio de atuação para que o Evangelho seja proclamado. Então, nós, quando observamos isso, chegamos a entender que estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Infelizmente, nós temos pessoas que usam desta capacitação espiritual para querer se promover diante da igreja ou de lideranças da igreja, querendo ali de uma forma ou objetiva ou ainda subjetiva, dizer que é mais espiritual do que outro porque recebeu esta capacitação, quando isso na verdade não é assim. O fato do Espírito Santo ser derramado copiosamente sobre alguém, do batismo com o Espírito Santo acontecer, é exatamente para isso, para uma capacitação, a fim de que a obra do Senhor possa ser executada com mais determinação, com mais afinco e com mais frutificação no Espírito Santo. Então nós vimos aqui, em relação à natureza da promessa de Deus para a igreja, os sinais sobrenaturais, e acabamos de ver aqui sobre o revestimento de poder, mas ainda tem as promessas espirituais para uma instituição espiritual, subponto 3 aí da sua lição, pastor. Tá bom, tópico 1 e o subponto 3, ao longo das Escrituras percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. O pastor já leu esta palavra, forjada, e eu trouxe aqui, o que é forja? Forja é quando aquece o metal, pastor? E com a marreta ou martelo vai tomando forma de acordo com aquele, nós lembramos daqueles ferreiros antigos, que ia dando forma ao metal. Formando uma espada, colocava no fogo e martelava, aí está sendo forjada. E nós entendemos que a igreja continua sendo forjada, forjada através da palavra de Deus, ou seja, moldada através da palavra do Senhor. Dioturnamente ela vem nos moldando o nosso caráter, tá certo? Por isso a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual, claro.
são promessas espirituais para uma igreja espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei, ou seja, ele está dizendo, edificarei a minha igreja, Mateus 16 e 18. Esta palavra edificação, eu trouxe aqui, está sendo usada em sentido figurado. Temos uma casa sendo construída e, claro, um construtor, ou seja, a igreja, ela está sendo construída sobre um alicerce, e este alicerce é Cristo. E é interessante que Atos capítulo 2 e verso 42 diz assim: eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeiro, eles dedicavam-se nos ensinos dos apóstolos. Mas quem ensinou os apóstolos? Claro, foi Jesus. Fizeram aí um curso teológico intensivo de aproximadamente 3 anos. Então, aqui, a edificação está se referindo à palavra do Senhor. É Ele que edifica a igreja. Não é pastor, não é missionário. A edificação da igreja é só Jesus quem faz, não é mesmo? Sim, é Cristo quem edifica a igreja. Não temos aí na lição, não é um pastor ou líder carismático. Jesus diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja é eclésia, e é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Ou seja, uma reunião com a primeira finalidade de adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Isto é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz do Calvário. É claro, Ele nos atraiu e nos reuniu para com esta finalidade de cultuar e exaltar o nome dEle. Maravilha, meus irmãos, olha só que coisa que nós temos aí. Ainda nesse aspecto das promessas espirituais para uma instituição espiritual, nós temos exatamente esse apontamento. A igreja é denominada no Novo Testamento por pelo menos, vamos destacar aqui, 3 aspectos principais, não é? Primeiro, como corpo de Cristo. Corpo de Cristo é a referência que nós temos, que está na epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo é o de número 24. Eu já vou chegar nele aqui, para que a gente possa fazer referência aí para os irmãos. Colossenses 1 e 24 diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja sendo identificada por Paulo aqui como o corpo de Cristo. Agora, nós temos ainda uma outra designação, e esta é a que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 16. Aqui Paulo se refere à igreja como templo de Deus. Veja o que diz o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Igreja como templo de Deus. E por fim, a igreja em Efésios, aqui como noiva de Cristo. Esse texto é um texto emblemático que fala a respeito do relacionamento que deve haver entre marido e mulher, assim como houve entre Cristo e a igreja, ou como há, não é? Efésios 5, os versículos 25 a 27 diz assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, neste caso, nós fechamos aqui questão de que a igreja recebe pelo menos essas 3 denominações no Novo Testamento: corpo de Cristo, templo de Deus e noiva de Cristo. Assim, constatamos uma instituição espiritual que tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. E aí, nós retornamos para esse texto, que foi a palavra de Jesus, não é? Aqui ele falou para Simão Pedro a respeito da fundação da igreja. Aí nós temos Mateus, o Evangelho, capítulo 16, o texto dos versículos 18 ao 20, que diz exatamente assim, pois também eu te digo que és Pedro,
e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, diz o texto do verso 19, as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Pedro então, ou Jesus, não é, ele aponta para Pedro e ele diz exatamente o que está no verso 18. Né? Tu és Pedro, Petros, um fragmento de rocha, não é? E aí quando ele volta-se para si, Jesus diz, mas eu sou a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Aí a doutrina católica enganosamente diz que Pedro é a pessoa sobre quem a igreja foi instituída, colocando Pedro como o primeiro papa. Na verdade, não há sistematização bíblica para que possamos afirmar isso, uma vez que o primeiro papa veio muito depois desta igreja nascente. Então, não há base para afirmarmos que Pedro tenha sido o primeiro papa. Teve, de fato, a sua relevância, não é? Na estruturação, na organização da igreja, mas não que ele tenha sido o primeiro papa. Agora, a igreja, de fato, não foi fundada sobre homem algum, não é? Nenhum. Nenhum dos apóstolos, nem os que vieram após eles, não é? Mas única e exclusivamente sobre Jesus Cristo, porque ele é a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular, a principal. É isso que o texto aqui está querendo nos transmitir. Além disso, nós temos a promessa que está em Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8, que é o texto que nós já lemos aqui nesta aula de hoje. Com isto, nossos irmãos, nós vamos ter aqui a conclusão do tópico primeiro, dizendo que as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito tanto espiritual quanto material. Encerramos aqui o tópico primeiro, dizendo que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações, porque agora nós vamos para o intervalo, e aí nós vamos voltar, e ao voltarmos vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 2 da lição, as promessas de Deus para a igreja. Vamos atentamente aí, retomando, não é, os estudos da nossa lição de número 3 e vamos falar sobre a promessa de vida eterna. Tópico 2, o subponto 1, a promessa de vida eterna. Agora, essa questão de vida eterna, antes de lermos ali a nossa lição, eu trouxe aqui um extra lição. A promessa da vida eterna revela o plano de Deus para salvar os homens, que se encontram mortos por causa dos seus pecados. Não é? E a vida eterna nós devemos escolher aqui sobre a terra, não é? A escolha entre a vida e a morte espiritual é feito durante a nossa vida sobre a terra. Então o momento de escolha é enquanto estamos aqui, não pode ser feito nada depois da morte. Então enquanto estivermos palmilhando, caminhando sobre a face
desta terra. O estabelecimento da grande comissão, estamos na lição, do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E eu trouxe aqui até um texto que não está na lição, João 13:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é quem sabe terá ou, né? Não tem dúvida, é a afirmação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a escolha deve ser feita agora. Interessante que essa promessa é para todo aquele que crê. Acabamos de ler o texto aqui, não é mesmo? Ora, diz a lição, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo. Ele é inserido no corpo místico, não é? Que é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Ou seja, a partir desse momento, já é inserido no corpo de Cristo. E temos o texto aí, na nossa lição, João 3:16, porque Deus amou o mundo, olha a abrangência de salvação, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E outro texto que nós encontramos aí, na nossa lição, João 5:24, que diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, esta palavra, tá bom? Esta palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Toda essa transformação sobrenatural que ocorre quando a palavra de Deus é pregada. É uma transformação na vida do homem e da mulher. Muito bem, amados. Quando estamos falando aqui a respeito das promessas de Deus para a igreja, temos esta promessa de vida eterna, mas também temos promessa de poder. Uma vez que alguém recebe a salvação em Cristo Jesus e passa a ser membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Esta promessa, ela foi feita em Atos dos Apóstolos, o texto de Atos dos Apóstolos, que é o que está na leitura bíblica em classe, não é? A partir do capítulo 1, os versículos em referência aqui ao 5 e também o versículo 8. Diz assim o texto, versículo de número 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a promessa foi feita, mas ela também, meus amados irmãos, foi experimentada naqueles mesmos dias. Nós temos o texto de Atos capítulo 2, não é, do grande derramamento do Espírito Santo que houve naqueles dias, mas nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44, diz assim até o 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Como pentecostais, meus irmãos, nós cremos no batismo com o Espírito Santo desde que haja uma evidência inicial, e esta evidência inicial é exatamente o falar em línguas. Você pode constatar isso em Atos capítulo 2, pode constatar isso aqui em Atos capítulo 10, mas você também pode constatar isso ao longo da história, porque tem sido confirmado novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo. Todos os dias, esses recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus conforme a fé e também a ousadia que o Senhor lhes concede. Nesse sentido, então, meus irmãos, segundo esta doutrina que nós estamos acabando de expor aqui, nós somos continuistas. Continuistas porque cremos
que o Espírito Santo, que já havia sido prometido anteriormente, temos um texto emblemático de Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, da promessa de derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Esse derramamento já aconteceu inicialmente em Atos capítulo 2. Nas referências que nós acabamos de mencionar aqui, o Espírito Santo foi derramado com a evidência do falar em línguas estranhas, e somos continuistas porque acreditamos que no decorrer da história da igreja, após o que temos relatado em Atos dos Apóstolos, muitos irmãos e irmãs também foram batizados com o Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Somos continuistas por esse motivo. O contrário, não é? São exatamente aqueles que pregam que, na verdade, não. Que o Espírito Santo foi derramado lá na igreja primitiva e depois cessou os dons espirituais. Por isso, os que pregam contrário a esta verdade são os cessacionistas, aqueles que creem que o Espírito Santo não está mais em atuação, assim como esteve em Atos dos Apóstolos. Então, esta é uma doutrina fundamental da nossa fé cristã pentecostal. O mesmo Senhor Jesus que batizou em Atos dos Apóstolos, ele batiza ainda hoje. E se você ainda não tem o batismo com o Espírito Santo, não experimentou o batismo com o Espírito Santo, fale para Jesus, porque é Ele quem batiza, conforme já mencionei aqui. É Ele quem batiza atualmente. Diga para Ele que você deseja receber o batismo com o Espírito Santo para realizar a obra dele com mais determinação, com mais afinco, produzindo frutos que glorifiquem o seu nome, porque Ele certamente fará também na sua vida esta maravilhosa obra. Vamos lá então, as promessas de Deus para a igreja não se resumem apenas em promessa de vida eterna e de poder espiritual. Temos também a promessa da glorificação do nosso corpo. Vamos lá? É o assunto do tópico 2, o subponto 3. Veja bem o que está escrito. No mesmo corpo do texto bíblico, né, em que se encontra a promessa de revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Aleluia! Está escrito, quando aparecem ali dois personagens vestindo de branco e dizem assim, olha, varões galileus, isso aqui está falando no momento em que Jesus é assunto ao céu. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Pergunto eles, né? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Atos 1:11. É interessante que Deus, através dos seus anjos, do seu poder, sempre está animando o povo. Porque eu penso assim, vamos criar aqui uma cena importante. Os discípulos estão ali, de repente Jesus vai subindo ao céu, enfim, eu creio que bate um desânimo. Agora nós estamos sozinhos, mas eles vêm para animar, não é? Foi dito isso aqui para confortar os seus servos. Olha, esse amigo de vocês, né, que foi tão fiel, ele vai voltar. Não desanime, vamos em frente, né? Portanto, eles não deveriam olhar com desânimo para a partida de Jesus e a promessa dele. Ele voltará. E Glória tudo a Deus. está culminando para isso. Nós que estudamos a palavra de Deus, nós estamos vendo o cumprimento das profecias, o desenrolar da história política, social, a guerra entre as nações, enfim. Isto está prestes a acontecer e o nosso corpo será glorificado. Quer ver? Voltando para a lição, a palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos lá em 1 João 13:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Que maravilha, que promessa nós temos da parte de Deus para as nossas vidas. E ainda na nossa lição, quando o nosso corpo for glorificado, ou seja, nós seremos transformados, aquilo que é corruptível, que temos o corpo hoje, for transformado em incorruptível, nós estaremos com o Senhor e veremos face a face. E o conheceremos também como Ele nos conhece. Lá em 1 Coríntios 13:12 está assim, ó. Agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como em espelho,
Lembrando aqui que o espelho antigo era um metal que era polido, não era o espelho que nós temos hoje, que mostra toda a realidade, né? Na época não era assim. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como o espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É a promessa de Deus e nós estamos aguardando esta promessa, a vinda do Senhor, como sempre nós dissemos, já tivemos uma aula sobre isso, ela é iminente, a qualquer momento. Estamos na espera da volta de nosso Mestre Jesus. Apenas, irmãos, para reforçar, quando nós falamos que o nosso corpo é corruptível, nós temos que dizer que o corpo nosso ele estraga, ele apodrece, ele se deteriora, ele adoece, ele envelhece. É isso que quer dizer o corruptível. Mas nós seremos transformados. Quando o nosso corpo for glorificado, revestido Aleluia. de glória, então estas situações não mais acontecerão com o nosso corpo. Não haverá mais enfermidade, não haverá dor. A promessa bíblica é exatamente essa. E aí nós, de fato, não experimentaremos mais as dificuldades que hoje os nossos corpos se submetem. Eu hoje, no momento que estou gravando aqui, eu estou com o meu corpo bastante cansado, mas isso não vai mais acontecer quando o nosso corpo for glorificado. E eu louvo a Deus por isso, que vai ser muito bom, não é? Encerrando o tópico segundo aqui, quando falamos a respeito das promessas de Deus para a igreja, nós temos que entender que Cristo, e em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo com o Espírito Santo e também de um corpo glorificado na volta de nosso Senhor. Nesse sentido, então, devemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos para um intervalo rapidinho. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, clique aí, se inscreva, ative as notificações e acompanhe todo o conteúdo que nós estamos providenciando para o crescimento dos irmãos. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 3 da lição: condições para vivermos as promessas de Deus. Na aula passada nós falamos a respeito de promessas, não é? E essas promessas, elas são condicionais e incondicionais. E agora nós vamos trabalhar exatamente nesse sentido, porque agora nós vamos entender que existem essas que nós vamos nos referir aqui, são condicionais, têm condicionantes, há algumas prerrogativas que precisam ser preenchidas para que possamos fazer parte dessas promessas. Então vamos para os desdobramentos aqui dessas condições para vivermos as promessas de Deus. Amém. Tópico 3 é o subponto 1. Veja bem, tem um comentário que eu quero fazer, mas vou ler aqui essa parte. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Veja bem, perseverar está aqui hoje, né?
neste momento, para uma palavra para nós, neste momento, de perseverança. Né? E o que é isto? Não é? A palavra grega é rica em conteúdo, pois inclui também paciência, constância, resistência e confiança. A perseverança é necessária e indispensável quando sofremos, quando somos tentados, quando tentam nos desanimar, quando nos sentimos atraídos pelas seduções do mundo e quando somos perseguidos. E a palavra de Deus nos orienta, persevere, vão em frente, insistam que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E tem até uma referência aí na nossa lição, Atos 2:1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, reunidos para receber a promessa de Deus. Eles estavam perseverando. Jesus apareceu e desapareceu depois de ressurreto por 40 dias. E quando ele é assunto ao céu, diz, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Um grupo perseverou, insistiu e recebeu a promessa do Senhor Jesus. Então devemos perseverar. Né? Agora veja bem, a Bíblia mostra, voltando para a nossa lição, que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele creu em Deus, perseverou na fé, ou pela fé. Pastor, nós aplicamos a fé para as promessas de Deus, para as coisas invisíveis, para as coisas que virão. Eu não preciso aplicar fé para enxergar todo esse estúdio, todo esse equipamento. A fé eu aplico para as coisas espirituais, para aquilo que eu não vejo. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:13, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. Então está aí uma palavra para nós, uma aplicabilidade para a nossa vida espiritual no dia de hoje, durante esta aula. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, e através do Espírito Santo vamos perseverar, porque a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Muito bem, olha só que interessante, né, que nós temos aqui. O pastor Dovilson acabou de fazer a afirmação de que pelo menos 500 pessoas foram aqueles que viram Jesus recebido nos céus. 1 Coríntios e 15:6. Receberam a promessa. Receberam a promessa de que deveriam ficar, perseverarem para serem revestidos de poder. Porém, os que receberam de fato foram apenas 120. Isso quer dizer que quem tem promessa permanece firme. E permanece firme alcança. Porém, nem todos os que têm promessa de fato vão receber bênção, porque tem aqueles que não perseveram sequer para se manterem na posição de salvos, né? E isso é uma luta constante, diária, que nós temos, porque o pecado está aí assediando, não é? Homens e mulheres, e o alvo deles são justamente pessoas que servem a Deus, como eu e você. Vamos lá então? Além de perseverar, para que possamos ser participantes dessas promessas, nós temos que andar em fidelidade, ser fiel. É preciso ser fiel, porque se cremos no Senhor, e o crer está implícito que vivemos uma vida por fé, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel, porque sem fé, meus irmãos, diz o texto de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, primeiro deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem e os livra. Os discípulos de Jesus, conforme nos mostra o livro de Atos dos Apóstolos, permaneceram fiéis diante do que ouviram. Não foi por intermediários, foi diretamente do Senhor. Atos 1:8, mas recebereis a virtude, recebereis poder. E quando você vai para o texto de Atos capítulo 2, estava o povo ali reunido no dia de Pentecostes, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Então eles receberam a promessa,
e andaram em fidelidade ao Senhor até que a promessa se cumpriu na vida deles. Não importa, meus irmãos, o tempo que passe, não é? Desde que nos apresentamos a Deus, deve ser feito e devemos fazer isso em fidelidade. E aqui a lição destaca pelo menos 2 personagens. O primeiro foi Jó, que mesmo sem saber que estava sendo alvo da malignidade do diabo, que primeiramente lhe tirou os bens, depois os filhos e por fim a sua saúde, manteve-se fiel. Olha que quando você lê o texto de Jó, eu vejo que esta é uma das principais confissões de fé que nós temos na Bíblia. Jó capítulo 1, o versículo de número 21, diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos a história, não é, que se desenvolve no plano espiritual. Jó, ele perde tudo aquilo que ele tinha, os seus bens, os seus filhos, por fim a sua saúde, mas ele permanece fiel. E por que permaneceu fiel? Quando você lê a partir do capítulo 42, o último capítulo, você vê ali uma mudança de cenário que Deus proporcionou na vida de Jó, exatamente porque ele é fiel. Além desta palavra aqui de Jó, capítulo 1, versículo 28, eu gosto muito da palavra que está no capítulo 19 e também o versículo é o de número 25 de Jó, porque ali também eu acho que é um reforço, não é, a esta primeira confissão de fé que ele fez aqui, quando ele declara, não é, na sua fé, ele declara exatamente aquilo que ele crê, como ele crê, a intensidade da sua crença. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Neste momento da sua história, quando ele faz esta proclamação de fé, ele já havia perdido os seus bens, já havia perdido os seus filhos, a sua saúde era precária, mas ainda assim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então este é um primeiro exemplo que nós temos aí na lição, de alguém que, porque andou em fidelidade, recebeu do Senhor o cumprimento das promessas. Aí nós temos ainda um segundo personagem na revista, que é o próprio Daniel, o profeta que foi fiel a Deus e por isso, pela sua fidelidade, foi lançado na cova dos leões. Mas ainda assim, ele permaneceu fiel. Veja o texto de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6, o texto está nos versículos de 9 até o versículo de número 10. Capítulo 6 de Daniel, a palavra de Deus diz exatamente assim, ó. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os teus prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Eu li, na verdade, do 6 ao 9, mas era para ler do 9 e o 10, né? Agora eu vou continuar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do Deus do céu, como também antes costumava fazer. Então veja que Daniel não foi para a oração por causa de um edito real. Não foi para a oração por causa desta determinação do rei, nada disso. Ele já costumava fazer isso. Ele já fazia isto antes. Quando houve aqui esse edito de que seria lançado na cova dos leões quem fizesse petição a qualquer outro Deus que não fosse ao rei, ele simplesmente continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Aleluia. Diferentemente de alguns de nós,
que só vai para a oração quando está passando por prova, por luta e por dificuldade. Daniel era fiel, não era esse tipo de gente que só busca Deus quando precisa, não é? Tomemos as palavras de Jesus, as que estão em Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. Ele diz, ser fiel até a morte, Aleluia. e dar-te-ei a coroa da vida. É Perseverança. isso aí, tem que ir até o fim. É preciso ser fiel. Pastor Edovilson, além Vamos lá. disso, também é preciso obedecer a Deus. Muito bem, aí a última condição dessa lição, não é? Para viver as promessas de Deus, é preciso obedecer. Agora veja bem, obedecer é uma condição para que Deus cumpra as suas promessas, não é? São promessas condicionais na vida de alguém ou de um povo e bem como da igreja. E a ordem foi clara, quando Jesus foi assunto ao céu, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, há uma ordem, depois que forem revestidos de poder, vocês devem sair e proclamar, mas também não obedecer. Aí vem aquela questão da perseguição, o primeiro mártir, Estevão, que foi morto. Está escrito em Lucas 24, 4, 9, né? Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E esse revestimento de poder nos dá ousadia para pregar o Evangelho. E eu me lembrei da vida do apóstolo Pedro, pastor, que a vida dele espiritual era inconstante. Uma hora ele estava desanimado, outra hora animado. Daí desanimado, animado. Então era muito inconstante a vida espiritual de Pedro. Portanto, em Atos 2, quando ele é cheio do poder de Deus, ele levanta e prega. E muitas pessoas aceitam a fé. Então esse revestimento de poder, esse poder que vem do alto, é necessário para que possamos fazer a obra com ousadia. E continuando na lição, há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência. Obediência a quê? A sua palavra. Eu digo isso constantemente para os nossos alunos. Quando nós obedecemos, nós somos felizes. Aqui está a palavra de Deus. E nós pagamos um preço terrível quando desobedecemos a palavra de Deus, a orientação de Deus. Então está aqui, obedecer a sua palavra para sermos abençoados. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3 e 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Aliás, a mensagem bíblica é esta. Arrependam-se, arrependam-se, torne a mim, aleluia, e terás a vida eterna. Muito bem, meus amados irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, nós vamos verificar que é necessário que a igreja tenha fé, que ande em fidelidade, que ande em obediência, a fim de que possa viver em plenitude as promessas divinas, e com isso encerramos aqui o tópico 3º da lição. Agora vamos para a conclusão. As promessas de Deus para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, nós estamos integrados, ou estamos ligados, vinculados como membros deste corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nesta lição nós estudamos a respeito dessas condicionantes. Vamos viver, não é, de maneira a cumprir essas condições e assim sermos participantes de cada uma das promessas que o Senhor tem feito por meio da Bíblia, da sua palavra e também nos nossos dias. Eu quero aqui agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco estudando esta lição de número 3. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva,
Não esqueça de ativar as notificações, porque além deste material de escola dominical, nós temos muitos conteúdos que são disponibilizados semanalmente para todos os que estão inscritos aqui no canal. Então, aproveite esta oportunidade e não esqueça de, ao lembrar de nós, orar pelas nossas vidas. Nós estivemos agora por esses dias realizando formaturas pelo estado do Rio de Janeiro, também já estivemos pelo Espírito Santo na semana retrasada, também realizando formaturas, e os irmãos têm dado depoimento de que são bastante edificados com estas aulas, e nós louvamos a Deus porque com isso estamos atingindo um dos nossos objetivos aqui. Deus abençoe você, ore por nós, porque nós, assim como você, somos dependentes de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, até a próxima pré-aula, querendo Deus, e Ele quer. Deus abençoe a todos. Abraço, paz do Senhor, irmãos.